Bom dia pessoal, tudo bem? Psicanalista Alberto falando. E hoje a pergunta é: que mundo é esse que nós estamos deixando para os nossos filhos? Preocupação de muita gente da minha idade e preocupação que aparece muito no consultório, né? Com os pacientes. Poxa, eu estou muito preocupado com o mundo que nós estamos deixando para os nossos filhos. E eu recomendo que a gente passe a ouvir um pouco mais aquilo que nós estamos dizendo, né, para ver se isso faz sentido. Como se fosse possível chegar um momento em que eu embalo o mundo, né, entrego para o meu filho, ou então como aquelas corridas de revezamento, eu passo o bastão para o outro corredor e dali para frente ele corre sozinho. Na vida humana isso não é possível, não existe esse momento. Veja, a criança nasce alienada ao tutor, alienada a um adulto que vai explicar para esta criança, que vai dar significantes para esta criança de como é o mundo. Se depois que ela vai se formando como sujeito, aí ela tem condições de colocar as suas demandas. Mas esse não é o momento de passar bastão, porque na hora em que a criança coloca as suas demandas, já como um sujeito que começa a nascer, a experiência de quem o ajudou, conduziu a ser sujeito, continua sendo fundamental. E é exatamente o que está acontecendo neste momento, né? Nós estamos perdendo muita oportunidade de viver em conjunto, de conseguir ter uma vida mais plena, porque as gerações estão separadas neste momento, né? Os de 50 e os de 35 não se aceitam, porque o de 50 passou a bola para o de 35 e o de 35 achou que agora a bola é com ele, então este de 50 já não sabe mais nada, não tem mais nada para contribuir. E aí você vai perguntar, e de quem é a culpa? Né, da fraqueza desses pais de 50 anos ou da arrogância desses meninos de 35? De ambas as partes, porque a questão é que nós de 50 somos uma geração pós-guerra, né? Fomos criados ainda com medo, né? O meu avô era imigrante, chegou fugido aqui no Brasil e tal, e não tem como excluir isso da vida. E aí, qual deveria ter sido o nosso papel? Explicar, né, para esse nosso filho que estava nascendo, né, quais seriam as regras naquele momento do mundo, como é que as coisas funcionam, para que ele pudesse se apoiar em nós até que ele se tornasse sujeito e aí poder interferir com as suas contribuições. Não, nós contamos para os nossos filhos um mundo diferente. Eu não quero que meu filho passe por o que eu passei e eu quero dar para ele tudo aquilo que eu não pude ter. E esse foi um problema, porque essas crianças cresceram imaginando um mundo que, quando eles foram contribuir com este mundo, era tudo diferente daquilo que foi passado por nós mesmos. Não sei se por castigo, de que eles encontraram um mundo muito diferente daqueles que nós contamos para eles, eles nos deixaram para trás e não querem a nossa opinião, né? E outro dia um paciente dizia para mim, poxa, mas os nossos filhos são muito diferentes do que nós. Porque será, né? Será que a cegonha entregou um lote diferente dessa vez? Não, foi porque nós criamos filhos para viver num mundo, né, que estava na nossa cabeça e não um mundo que tinha uma linha de cronologia, né, e que deveria ter sido passado para essas crianças. Por isso, eles são tão diferentes do que nós, porque eles estão tentando viver num mundo diferente, num mundo talvez mais perfeito, quando o dia a dia não é assim tão diferente daquele que sempre foi, né? A gente assiste Game of Thrones, né? Estou assistindo agora com a minha esposa Casa do Dragão, e você vê lá os problemas
de relacionamento, né, que é retratado ali de uma maneira hollywoodiana, mas os autores, não tenho dúvida, que estão querendo dar uma mensagem para nós. O mundo não mudou tanto, né? Desde sempre somos o que somos. Somos bons por natureza, sim, para nós mesmos. Para ser bom para o outro, eu preciso aprender, né? Eu preciso respeitar a lei, eu preciso passar por um processo, né? E esse processo de aprendizado, de viver junto, nunca vai ser delegado. Ele precisa ser compartilhado. Então, desde o momento que meu filho nasceu, ele mudou meu mundo. E desde o momento que ele nasceu, eu estou mudando o mundo dele. E assim acontece com o meu neto também. Desde o momento que ele nasceu, ele mudou meu mundo. E eu, quando ele vem aqui na minha casa, eu mudo o mundo dele. Eu dou a ele as coisas que meus filhos não dão. Então, o que nós precisamos é fazer este reencontro desta geração, principalmente as duas gerações que estão no alvo, que ainda estão em atividade plena neste momento, né? A geração que começa nos 50 anos e a geração que vai aí até os 35 anos. Não existe esse mundo que foi delegado e não existe esse mundo que é você que vai tocar sozinho. E nós estamos assistindo aí, né, como diria o Cazuza, um museu de grandes novidades, né? Nossa, olha aqui que novo. Pô, mas isso eu aprendi quando eu era jovem. Olha aqui, deu errado. Mas isso já deu errado comigo. Então, está se perdendo muito tempo. Parece que, né, o mundo está precisando dar uma retraída para conseguir dar um passo adiante. Ou seja, essas duas gerações precisam se abraçar, de abanar a bandeirinha branca de paz entre as duas gerações que estão com maior poder de decisão neste momento, e se abraçar e se aprender junto, e uma dar a oportunidade para a outra ser feliz, mas de maneira complementar. Vamos acabar com esse negócio de que o mundo que eu vou deixar não tem este momento de separação. Este é o mundo que eu vivi, esse daqui agora é o seu mundo. E você imagina se nós juntarmos os recursos que hoje essa galera tem à disposição, e principalmente energia para aprender a usar, com a nossa experiência, o quanto o mundo poderia estar ganhando nesse rito de passagem natural, uma questão assim de honra do ser humano, né, de passar essa chama do conhecimento para a geração que está vindo. A lei do significante, elaborada por Lacan, é tão extraordinária que aquilo que nós aprendemos com os nossos pais, mesmo com os nossos pais mortos, não deixa de existir. Então, mesmo que não seja uma mão física nessa tocha, vai haver sempre uma mão de significante daquilo que me foi deixado, daquilo que me foi ensinado. Então, deixamos de bobagem e vamos nos abraçar para viver um mundo que não é deixado para ninguém, que é vivido o tempo todo numa sequência que nunca se interrompe, que é a história da vida. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e vamos conversar, deixa a pergunta aí, dê a sua opinião. Você de 35 ou você de 50, deixa a sua opinião, vamos bater um papo a respeito, vai ser muito legal. Um grande abraço.